Hoje, vamos viajar no tempo, lá para o comecinho da civilização, para desvendar os mistérios de uma das histórias mais famosas e intrigantes da humanidade, a Torre de Babel. Você já parou para pensar se essa torre realmente existiu? O que ela representava? E como uma única construção poderia ter dado origem a todos os idiomas que falamos hoje? Fique comigo até o final, porque vamos explorar tudo isso e muito mais. A história da Torre de Babel é encontrada no livro de Gênesis, na Bíblia. Logo após o grande dilúvio, a humanidade, que até então falava uma única língua, se estabeleceu em uma planície na terra de Sinear, que os historiadores acreditam ser a antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Cheios de orgulho e ambição, eles decidiram construir uma cidade e, no centro dela, uma torre tão alta que seu topo alcançasse os céus. Mas qual era o objetivo deles? O texto bíblico diz que eles queriam fazer um nome para si mesmos, para não serem espalhados pela face da terra. Era um ato de união, sim, mas também de desafio e autossuficiência. Eles queriam controlar o próprio destino, construir um monumento à sua própria grandeza, talvez até para se protegerem de um futuro dilúvio, alcançando uma altura segura. Era a engenhosidade humana em sua forma mais audaciosa. Imagine a cena. Milhares de pessoas trabalhando juntas, com um único propósito, falando a mesma língua. A comunicação era perfeita. O progresso da construção devia ser algo impressionante de se ver. Eles desenvolveram a técnica de fazer tijolos cozidos e usaram betume como argamassa, uma tecnologia avançada para a época, que garantia a solidez da estrutura. A torre subia, cada vez mais alta, um símbolo visível do poder e da unidade daquele povo. Segundo o relato de Gênesis, essa ambição toda não passou despercebida. Deus teria descido para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o que ele viu não foi apenas uma obra de engenharia, mas um ato de orgulho desmedido. A unidade que os fortalecia para construir a torre era a mesma que os levava a se rebelar e a se sentirem autossuficientes, como se não precisassem de mais ninguém, nem mesmo do divino. Então, para frear essa arrogância e cumprir o plano de que a humanidade deveria se espalhar e povoar a terra, Deus agiu de uma forma surpreendente. Ele não destruiu a torre com fogo ou um terremoto. Em vez disso, ele confundiu a língua de todos os construtores. De um momento para o outro, ninguém mais conseguia entender o que o outro dizia. Pense no caos que isso deve ter gerado. O arquiteto dava uma ordem, e o operário trazia a ferramenta errada. Um pedia água, o outro entregava tijolos. A cooperação, que era a base de tudo, se desfez em um instante. A frustração, a desconfiança e os mal-entendidos tomaram conta do canteiro de obras. O sonho da grande torre que tocaria os céus virou um pesadelo de desorganização. A construção, obviamente, parou. E o resultado? As pessoas começaram a se agrupar com aquelas que conseguiam entender, formando os primeiros núcleos linguísticos. Incapazes de continuar o projeto e de conviver, esses grupos se separaram e, finalmente, se espalharam por toda a terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o início. A cidade e sua torre inacabada receberam o nome de Babel, que em hebraico soa como a palavra confundir. A grande torre da unidade se tornou o maior símbolo da divisão. Agora, vamos sair um pouco da narrativa bíblica e entrar no campo da história e da arqueologia. Será que existe alguma evidência de que a Torre de Babel realmente existiu? Muitos estudiosos acreditam que a inspiração para essa história veio das gigantescas estruturas da Mesopotâmia chamadas zigurates. Zigurates eram enormes templos em forma de pirâmide escalonada, construídos por povos como os sumérios, acádios e babilônios. Eles não eram como as pirâmides do Egito, que serviam como túmulos. Os zigurates eram considerados a morada dos deuses na terra. No topo havia um santuário onde os sacerdotes realizavam rituais, acreditando que ali
o céu e a terra se conectavam. Um dos zigurates mais famosos e impressionantes foi o Etemenanque, que significa Templo da Fundação do Céu e da Terra, localizado na cidade da Babilônia. Ele foi dedicado a Marduk, o deus patrono da cidade. Esse zigurate foi reconstruído e ampliado por grandes reis, como Nabucodonosor II, e chegava a ter cerca de 91 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Para os povos antigos, era uma altura monumental. Muitos historiadores acreditam que o Etemenanque é o candidato mais provável para ser a verdadeira Torre de Babel. Os hebreus, que foram levados como cativos para a Babilônia no século VI a.C., teriam ficado impressionados e, ao mesmo tempo, intimidados por essa estrutura colossal, vista como um símbolo do poder e da idolatria babilônica. A história da Torre de Babel, então, poderia ser uma reinterpretação teológica dessa experiência, uma forma de criticar o orgulho e a arrogância do Império Babilônico. Mas a história da Torre de Babel vai muito além de ser apenas um relato sobre arquitetura ou a origem das línguas. Ela carrega uma mensagem profunda e atemporal. Em sua essência, é uma parábola sobre os perigos do orgulho humano, a chamada híbris dos gregos. É sobre o que acontece quando a humanidade tenta se colocar no lugar de Deus, quando a nossa ambição nos cega e nos faz acreditar que somos os únicos mestres do nosso destino. A história também nos faz refletir sobre a comunicação. A confusão das línguas não foi apenas um castigo, mas também uma forma de criar diversidade. A partir daquele momento, a humanidade foi forçada a desenvolver culturas, identidades e formas de ver o mundo completamente diferentes. A diversidade linguística e cultural que temos hoje, de certa forma, pode ser vista como um reflexo dessa dispersão. É uma bênção e um desafio ao mesmo tempo. É interessante pensar como, hoje, vivemos em uma espécie de Babel invertida. Com a internet, as redes sociais e os tradutores automáticos, estamos mais conectados do que nunca. Teoricamente, as barreiras linguísticas estão caindo. Mas será que estamos nos entendendo melhor? Muitas vezes parece que, mesmo falando a mesma língua digital, estamos mais divididos, presos em nossas próprias bolhas e ideologias. A verdadeira comunicação não é só sobre palavras, mas sobre empatia, respeito e a vontade de entender o outro. A Torre de Babel nos ensina que a verdadeira unidade não vem da uniformidade, de todos sermos iguais e falarmos a mesma coisa, mas sim do respeito às diferenças e da colaboração apesar delas. A busca por tocar o céu, por alcançar o impossível, não é ruim em si. O problema é a motivação. Quando essa busca é movida pelo orgulho e pelo desejo de dominar, ela leva à ruína. Mas quando é movida pela humildade, pela curiosidade e pelo desejo de fazer o bem, ela pode nos levar a grandes feitos. E assim a história daquela torre inacabada na planície de Sinear continua a ecoar através dos séculos, nos lembrando da nossa fragilidade, da importância da humildade e do desafio constante de construir pontes de comunicação em um mundo tão diverso. Espero que você tenha gostado dessa jornada pela história da Torre de Babel. É uma narrativa rica que nos faz pensar sobre tecnologia, fé, orgulho e a natureza humana. O que você acha? A torre realmente existiu? Qual a maior lição que você tira dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber a sua opinião. E se você curtiu esse conteúdo e quer desvendar mais mistérios da história e da cultura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.